Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfico e hoje eu tô com visita internacional, um amigo, companheiro, sócio, parceiro de negócio, Gabi. Gabi, o que você veio fazer em Campinas? Hoje eu tô muito feliz, cara. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e saí recentemente. Já tô aqui em Campinas. Peraí, tá muito acelerado. Muito, né? Conta a tua história, Gabi. Então, deixa o povo saber quem você é. Depois a gente conta pra eles o que nós estamos fazendo. Hoje, mais cedo, eu postei um videozinho turvo, desfocado. Tá andando, tá acontecendo, o povo não aguenta, tá tudo com comichão pra saber o que tá acontecendo. Se apresenta, conta de onde você veio. Gabi é casado, pai de duas meninas, filhas, igual eu. A gente se encontrou num congresso, apresentados por um amigo, pelo Elbio. Elbio, beijo pra você. Mas se apresenta, conta a tua história, diz de onde você saiu, o que você faz. O povo do mercado Você sabe que eu sou contador de história, né? Eu então, sou professor até hoje, eu acho que eu nunca vou deixar de ser. Eu vou deixar de ser professor quando eu morrer. E um bom professor, eu me considero um bom professor, né? Ele é contador de história. Então você pede para um contador de história contar história, vai render muito tempo. Mas eu vou tentar ser breve, que o estúdio é nosso, para manter a audiência. Bom, eu sempre fui um péssimo... Olha onde eu vou com essa história. Mas é importante isso, porque depois a gente entende tudo o que eu faço e tudo o que eu já fiz. Eu sempre fui muito ruim em esporte. E como eu era muito ruim de esporte, eu não fazia muito amigo, porque o pessoal, sou da cidade do interior, o pessoal gostava de jogar futebol, jogar vôlei, jogar tudo, peteca, eu não jogava nada. E aí eu não conseguia fazer parte da turma, né? Da tribo, na época eu não usava esse termo. E aí eu comecei a estudar, cara, e eu fui um bom aluno, sei lá, a partir do momento que eu comecei a fazer prova, eu era o primeiro, o segundo aluno da sala. E queria ser sempre o primeiro, o segundo, eu nunca aceitei ser o segundo aluno da sala, me incomodava. E isso foi muito positivo, por quê? Porque a minha família, minha mãe tem 11 filhos, e a minha avó tem 11 filhos, ao outro lado meu avô tem 9 filhos. E aí, interessante nessa história, que como eu era muito estudioso, todo mundo me via com livro, quando faltou dinheiro lá pro meu pai pagar meus estudos, um monte de tio queria me financiar. Então, a minha vida eu costumo falar que tinha tudo para dar errado, mas eu sempre tive muita sorte. Toda vez que faltava o dinheiro, um tio completava. De que cidade você é, cara? Sou de uma cidade... É maravilhoso o nome, tá? Vocês vão rir aí, mas se chama Pedra do Anta. Pedra do Anta. Do Anta. Quem nasce em Pedra do Anta é uma anta. Histórias parecidas. Teve quebradeira na família. Exatamente. E aí, essa cidade é uma cidade de Minas Gerais. Ela é próxima a uma cidade até conhecida, Viçosa, que é uma cidade universitária da área de agronomia e veterinária. E aí, cara, faltava e eu saí de casa cedo, 12 anos de idade, eu tava morando sozinho. Eu não imagino, hoje eu tenho uma filha de 10 anos, eu não imagino ela morar sozinha. E eu já morava sozinho, com 12 anos. E aí eu comecei a estudar e como eu era muito estudioso, todos os meus tios me financiavam. Então, de onde que eu menos assustava, faltava R$1, tinha 2 para me dar R$1. Então, eu sempre tive a vida fácil nesse sentido. Só que aí, cara, eu queria fazer medicina, e medicina na época dava 250 por vaga, e só federal, não tinha um tanto de faculdade que tem hoje. E aí eu comecei a fazer curso, eu fiz cursinho e de repente eu ia para a segunda etapa e não passava. E aí meu pai deu uma ameaçada, sempre um impulso, meu pai sempre foi muito motivador, sabe? Então, apoio emocional. Apoio emocional, então se você não passar, então você vai ter que fazer isso. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu passar. E aí eu escolhi um plano B. Quantos vestibular de medicina? Eu tentei só 4. Só 4? Só 4. Mas na época só tinha 2 federais para mim. Porque eu não podia rodar o Brasil inteiro fazendo vestibular. E aí, só que a cada ano eu fazia 2. Então eu ia ficar 10 anos para fazer muito. Hoje em dia tem opção. Qualquer um, quando você faz o vestibular, até para 10 faculdades, 20 faculdades, que é o Enem, né? Não tinha isso. E aí, interessante porque eu comecei a viver o plano B da minha vida. Que eu fui fazer farmácia. Porque farmácia dava pontuação, sobrava. Então, toda a faculdade de farmácia que eu tentei, eu passei. Passei na Federal de Ouro Preto, passei na Federal de Alfenas. E fui estudar em Ouro Preto. Só que aí eu fui um aluno realmente ruim, medíocre. Eu estava vivendo o plano B da minha vida. Não era o que você queria. Não era o que eu queria. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, nunca perdi uma disciplina, mas ele era o aluno que afundava na primeira prova, afundava na segunda e fechava a terceira e passava. Então, eu sempre passei, peguei uma ou outra final, mas nunca perdi disciplina.
E aí, cara, chegou o dia da formatura. Quando chegou o dia da formatura, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer nessa profissão? Hoje até estava te contando um trecho disso, que eu falei, cara, eu não quero ser... Eu falei assim, pô, farmacêutico, eu vou ficar entregando dipirona, Novalgina, remédio para pessoa no balcão. Eu quero fazer algo maior que isso. E aí eu fui fazer um estágio, e aí fazendo um estágio, eu me descobri como um profissional de vendas. E na verdade, por que eu me descobri que eu era um profissional de vendas? Que mesmo como estagiário lá na indústria, eu vendi 2 grandes projetos. Na época, estou falando aí de 2003, 2002, eu consegui vender um projeto de uma compra de um equipamento de 1 milhão na época. E função de como que eu vendia? Construindo informação, embasando a informação. Então eu consegui provar que com 18 meses de rodando, com o concurso com a máquina velha dava, eu comprava uma nova. E aí aquilo eu já inventei um outro projeto que deu certo, fui contratado já no estágio e rapidamente eu já era gerente de produção. Na época eu acho que tinha mais de 200 pessoas, como gerente aos 22 anos, 23 anos. E dali fui pressionado. Agora vem a história que interessa. Qual indústria? Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Ela chamava Farlab, era uma indústria do sul de Minas, lá, do interior de Minas. E aí, de repente, eu estava 1 ano, e aí foi legal, porque eu fiquei lá, eu trabalhava na indústria, eu trabalhava numa farmácia de drogaria e dava aula numa cidade a 30 quilômetros de lá. Então, eu já formei em 3 empregos. Né? E aí é interessante porque minha vida toda eu sempre tive 3 empregos, só no finalzinho que eu estava focado só numa empresa. E sempre dei aula, sempre fui professor. Por isso que eu acho que eu nunca vou deixar de ser professor. E por isso quando você me pede para contar histórias, você me faz eu voltar. E parece que a introdução é monótona e chata, mas a introdução é que a gente vai entender lá na frente por que isso foi importante. Sim. Então eu comecei a viver, eu saí do meu plano B, aos poucos foi se tornando o plano A, porque eu fui me descobrindo a cada dia. E aí, cara, eu namorava com a menina, que eu dei o primeiro beijo nela, eu tinha 14 anos de idade. Uau. E aí, quando eu vou para Ouro Preto, ela me recebe na rodoviária, ali eu já dou um beijo, já viro namorado. Namorei a faculdade inteira, depois eu saí da faculdade, a gente ficou ainda mais uns 5 anos, fiquei 11 anos namorando com ela, até o dia que a gente, casou. E nós casamos. Peraí, só um gancho. É a sua esposa, né? Essa é minha esposa. Mãe dos seus filhos, né? Não, eu sou extremamente conservador, não troco de nada. Beijo. Um beijo e virou minha esposa e as minhas 2 filhas é com ela. Só que aí, essa história, onde que a minha esposa entrou nessa história? Que ela chegou pra mim e falou assim, ó, tá muito bonitinha essa indústria aí, você tá trabalhando em 3 empregos, mas todo final de semana eu tenho que pegar um ônibus, porque a gente não tinha grana pra ter carro na época, e eu tenho que ir pra essa cidade. Você pode dar um jeito, você vem pra cá. Ela morava em Belo Horizonte, que é a capital, e falou, ó, você vem pra cá, o nosso namoro termina. Como eu sou uma pessoa sempre motivado, no choque, no poder do choque, fui pra BH e fiz uma entrevista numa farmácia de manipulação, que era muito conceituada na época lá, chamada Farmácia Artesanal. Quem não sabe, pessoal, o Gabriel é conhecido nesse mercado, que é um mercado milionário, por Gabriel da Artesanal. É o sobrenome dele é da Artesanal. Na área magistral, realmente, porque eu fiquei muitos anos lá. Só um pitchzinho. Quantas unidades tem a farmácia artesanal? Para o pessoal entender. A farmácia artesanal, ela deve ter, até o final do ano, 92 lojas abertas pelo Brasil. Franquia. Ela tem loja própria e tem franquias. Total? 92. 92. A meta dela é chegar até 200 lojas. Se não me engano, nos próximos 2 anos, 200 lojas. Legal. Aí você chegou na Artesanal para fazer o quê? Cara, eu cheguei para ser gerente de produção lá. E era a farmácia, tinha na época 45 funcionários na produção. Uma unidade. Uma unidade, de BH, só BH. Então eu cheguei para ser o gerente de produção. E aí ali eu cheguei. É engraçado essa época, porque toda a salinha tinha um anunciador. E aí o pessoal falava, atenção farmacêuticas. Eu era o único homem. Durante muitos anos, era só mulher, então todo mundo ficou alguns meses chamando farmacêuticas, porque só era eu de homem. E aí eu cheguei novo lá, como gerente de produção, e foi uma situação interessante também. Porque eu fui para lá para substituir uma farmacêutica que estava de licença maternidade. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um sócio, essa história é boa, tinha um sócio que ele era muito direto.
particularmente gostava muito dele. E uma das sócias me apresentou para ele, esse aqui é um novo farmacêutico, gerente de produção. E aí esse sócio olhou para mim, olhou para baixo, olhou para cima, olhou para baixo, olhou para cima. E eu já estava lá substituindo uma licença maternidade. Ele olhou para mim e falou assim para ela: foi você que contratou? Ela falou assim: sim, foi eu que contratei. Aí ele falou assim: não podia ser pior. Péssima contratação. Aí eu olhei para ele, cara, eu falei assim: puxa vida, eu já sabia que eu estava numa situação difícil. Acabei de perder meu emprego. E eu tinha largado 3 empregos lá na cidade. E aí, cara, eu sei que eu fiquei com eles andando. E teve umas 2 ou 3 vezes. Esse cara é respeitadíssimo no mercado, na época. Ele foi um dos que fundou a Anfarmag, que é uma instituição do meio das farmácias de manipulação, também conhecido como farmácia magistral. E eu fiquei andando com ele, e eu acho que durante essa passagem com ele, eu acho que eu discordei dele umas 3 vezes. E ele não estava acostumado com as pessoas discordando dele. E aí eu discordei de uma maneira mais incisiva, porque eu já estava sem emprego mesmo. Não tinha nada a perder. Você entendeu? O que eu tinha a perder? Nada. A hora que você falou de péssima contratação, eu achei que era até uma piada. Que ele ia falar, esse aí não vai engravidar, né? Não, você sabe por quê? Ele gostava muito, na época, de gaúcho. E ele tinha me perguntado de onde eu era. E eu falei que era de Pedra do Anta. Eu falei assim, será que é porque é a Pedra do Anta que tá atrapalhando? Mas é porque ele gostava de gaúcho e não de mineiro. E na época ele tinha um preconceito, não acho que nem preconceito com mineiro, eu acho que ele tinha uma atração, uma afinidade com gaúcho. E aí no que eu discordei, quando terminou ali, que a gente discordou 2 vezes, eu já pensei, ele vai embora, ele vai para uma porta, eu vou para outra e nunca mais volto. Aí ele bateu nas minhas costas e falou assim, ô mineirinho, você é meio pé duro, mas eu vou te ensinar a trabalhar. Então ele me pegou e levou para Brasília. Eu fiquei 1 mês, 2 meses com ele lá, eu acho que foi 1 mês com ele em Brasília, e ele foi me treinando e passando pelas farmácias, me buscava no hotel e tal. E depois a gente teve muito respeito e nos demos muito bem até o final. Mas as pessoas tinham muito medo dele. E o outro sócio dele é o Evandro Tocassi também, que é um dos sócios, é o dono da Artesanal hoje. Hoje eles não são mais sócios, mas eram um dos donos. Também teve muita afinidade. Então lá na Artesanal, aí vem a parte de vendas. Eu sempre fui, o pessoal falava assim, mas eu sempre tentei vender isso, sempre dei essa ideia, ninguém nunca ouviu. Eu dava a ideia e as pessoas ouviam. Mas eu construía a história para poder dar essa ideia. Então, eu pegava as informações, eu estruturava a informação e falava, olha, a decisão, tudo indica que é por esse caminho. A informação está levando para isso. E eu tive muitos projetos aprovados. Provavelmente eu tenho um acerto muito maior do que perda. Então, isso, inclusive, Gil, para mim é importante contar essa parte da história, frisar, porque também eu já escutei muito no ambiente profissional o seguinte, olha, eu não vou dar mais ideia, porque ninguém concorda com as minhas ideias. Não adianta falar aqui, porque se eu falo aqui, as pessoas não concordam. Já cansei de falar. Essa é uma frase comum na empresa. Já cansei de falar isso. E eu acho que a gente não pode cansar de falar, a gente não tem que desistir de dar ideia. Posso te dar um ganchinho para você ajudar? Claro. A gente já falou sobre isso. E aquele cara que fala assim, não, aqui isso não dá certo. Isso não dá certo. Cara, isso é muito comum. Principalmente quando você tem alguém que está mais tempo naquilo ali. Você chega com um projeto, o cara fala assim, isso aqui não funciona. Pode funcionar lá onde você estava, aqui não funciona. Então isso é muito comum da gente ouvir, de não dar certo e de falar que ninguém escuta. Então o primeiro passo é, quando alguém fala isso aqui não dá certo, eu tenho um hábito de devolver uma frase dessa com uma outra pergunta. Por quê? Não, porque eu já tentei assim. Tá, mas por que deu errado? Então você vai espremendo o porquê, às vezes você descobre que às vezes a ideia era boa, tentou realmente fazer, ele não está errado. Mas na hora da implantação, ou numa etapa da implantação que era crucial para funcionar, ficou solto. Então às vezes as pessoas têm uma ideia maravilhosa, mas deu errado porque a ideia era ruim ou porque a pessoa que executou a ideia não estava comprometida, não estava engajada ou realmente não tinha capacidade para executar a ideia. Ou às vezes tem ideia e você depende de muitas equipes para executar. E aí às vezes não dá certo porque as equipes também não se encontraram. Então assim, quando eu falo, minhas funções foram diversas, mas eu considero lá atrás, por isso que eu contei a história lá da infância, eu sempre fui um bom vendedor. Então como eu estudava muito, eu tinha uma imagem muito positiva com os tios.
Por isso que toda vez que faltava um espaço, eles estendiam a mão e me davam mais uma puxada. Falei, esse menino não pode parar no meio do caminho. Ele tem que ir. Eu não fazia isso de forma estruturada ou de manipular, não. Isso é porque eu falo, pô, eu tenho que ter um produto bom. E o produto bom lá na infância era a minha marca, era o meu nome, era a maneira como eu me comportava. E isso, até hoje, eu carrego isso. Por isso que quando você me pediu, conta a sua história, eu comecei lá na infância, porque eu acho que hoje eu sou fruto do que eu era lá atrás. Com certeza. E é isso que eu tento sempre entregar. Se eu vou vender um produto que ele entrega 10, eu tento entregar 12. Por quê? Para te surpreender. A esposa viu isso aí lá e investiu na sua carreira. Você não acredita, cara. Minha esposa, ela investiu, acreditou desde o início. Ela, né? Ela não é da mesma cidade que você? Era da mesma cidade, mas ela foi embora cedo. Então, eu não tinha tanto contato com ela, porque ela é mais velha que eu. Então, poxa, minha esposa era um pouco mais velha. Ela não gosta que eu falo isso, assim. Mas era porque tinha uma diferença, não é tanta. Mas na época era. Eu tinha 14 e ela tinha 17, né, cara? Então, assim, pro menino de 14 anos beijar uma mulher de 17, você fala, tô no máximo, tô na lua. Então, depois, com o tempo, isso vai diminuindo. Talvez eu tô até, olho roxo aqui, queimei uma manchinha aqui, tô até meio baqueado hoje. Mas... Não foi a esposa, né? Não, ainda não. Ela, não é não. Mas aí, essa história, Gil, de vender bem os projetos, então eu passei pela produção lá, há muitos anos, fiquei 7 anos. Quando eu estava começando a esgotar, a gente inovou com um monte de ferramenta na época, modelo de trabalho, processo, eu vou para a área de marketing. E hoje é comum falar de marketing digital, tráfego, Google Ads, impulsionamento, né? Na época, cara, marketing de conteúdo, na época isso não ficava tão em evidência, isso já existia de uma forma ou de outra, não formatado assim, mas existia a parte digital, revistas, né? Outdoors, então existia rádio, existia outras mídias, mas a gente aí eu fiquei fazendo visitação médica, eu sempre dei aula também. Marketing de visitação Visitação com prescritor. Hoje existe vários prescritores, existe médico, nutricionista, outras áreas, mas o meu foco principal, ele acabou sendo com o médico. E aí eu tinha um facilitador que eu dou aula para médico desde 2007, dou aula em algumas pós, e como eu dava aula em graduação também, não para médico, mas para outras áreas, então eu dei aula, graduação inteira, então só para você ter uma ideia da minha vida, né? E meu pai me chamava de preguiçoso quando eu era pequeno, então eu falei assim, cara, isso é sina. Porque o meu pai chamava de preguiçoso, porque toda vez que ele pediu para fazer alguma coisa, eu pegava o livro e falei, não posso, porque eu estou estudando. Lembra que eu era estudioso? Então, o meu pai sempre me chamou de preguiçoso. E aí, de repente, quando eu começo a trabalhar bastante. Então, eu trabalhava na farmácia. Como eu não tinha conhecimento, experiência, o que o jovem faz? Você troca conhecimento e experiência com suor. Então, transpiração. Chegava às 7 da manhã, saía 9 horas da noite da empresa. Se precisasse, trabalhava sábado. Se precisasse, trabalhava domingo. Porque aí você contrapõe a falta de conhecimento correndo mais no campo, né? Se você não tem muita habilidade, você corre um pouco mais. Então, dentro desse período, aí eu começo a dar aula em graduação, comecei a dar aula em pós. Quando eu assustei, até 2012, eu dava aula de segunda a segunda, à noite. De segunda a sexta à noite, todos os dias, 4 horas. Sábado eu dava aula o dia todo, domingo eu dava aula o dia todo, trabalhava na farmácia de 8 às 7 às vezes, quando tinha um horário um pouco mais cedo, eu tinha que sair. Foi assim até 2012. Então eu fiquei praticamente 10 anos nessa vida. Aí, 2012, nasce a minha primeira filha mais velha. Eu falei, cara, nesse jeito eu não tô vendo. Minha esposa encontrava comigo no trabalho para ir do trabalho em casa conversando comigo. Entendeu? Olha o risco que eu corri. Então, nesse ponto, eu aumentei a tabela de preço. Quando eu aumentei a tabela de preço, um monte de pós me abandonou. Então, eu fiquei só com as pós de médico. E aí, quando eu fiquei com as pós de médico, aí eu comecei a ter final de semana livre. Mas continuava dando aula de segunda a sexta. Nesse meio tempo, eu sou farmacêutico de formação, mas aí eu fiz varejo farmacêutico. Fui estudar varejo, fiz um MBA em varejo farmacêutico. E eu fiz um mestrado em administração e marketing. Para também completar a outra área do conhecimento, porque como eu dou aula na parte técnica, na área de pele, de dermatologia, de estética, de doenças de pele, com foco principalmente em produto, eu precisava completar a parte de gestão, porque acabava que profissionalmente eu executava principalmente a área de gestão. Então eu precisava dar
Gabriel, estruturar isso. Algumas perguntas que talvez sejam comuns aí da audiência, né? Tem bastante médico que acompanha o programa, porque a gente fala bastante de marketing médico, mas do outro lado, né? O marketing digital para o médico, certo, usar isso a favor dele. E a farmácia de manipulação é o outro lado, né? Qual que é a maior dificuldade na área de visitação médica? Daquele cara, da malinha, que você está lá no consultório, ele passa na sua frente para falar com o médico. Eu vou te falar assim, o que eu vi nesses anos todos trabalhando, né? A maior dificuldade é até a mesma dificuldade do mundo digital. A maior dificuldade é ganhar a atenção do outro. Então, por exemplo, hoje a gente impulsiona aí no Instagram um monte de coisa. A pessoa passa, mas às vezes ela não para ver, e a mensagem é durante o conteúdo ali de 7, 8 segundos. Olha que loucura, cara. Antigamente a gente precisava de 40 segundos, 35, hoje é 5 segundos, né? No máximo. No máximo. Você já tem que passar uma mensagem. Cara, passar a mensagem em 5 segundos é a mesma coisa de ouvir as mensagens do WhatsApp no velocidade 2. E o cara já fala rápido, já pensou, velocidade 2, não dá para ouvir. Então, o maior desafio na propaganda médica, que é o mesmo do digital, ganhar a atenção. Aí, beleza, até aí é óbvio falar isso, ganhar a atenção. Como é que eu ganho a atenção de alguém? Como é que eu conecto alguém comigo? É quando eu tenho algo que interessa essa pessoa. É quando eu tenho algo que, se ela perdeu 5 segundos comigo, na hora que ela terminou 5 segundos, ela percebe que ela ganhou 5 segundos comigo. Um propagandista, se ele não for muito habilidoso e se ele não acrescentar no dia a dia do médico, o propagandista tira faturamento do médico. Sim, porque ele está ocupando uma horário. Está ocupando horário. E aí, quando o médico é gente boa, e tem muito médico, gente boa, tem médico que atende 15 propagandistas por dia, bicho. Tem médico que atende 15 propagandistas por dia. Quando você assusta, então o cara vai, pô, 5 minutos cada um, 5 vezes 10, 50 minutos. O cara perdeu 2 horas de trabalho, praticamente. Então, se o propagandista não levar algo que faça diferente para o médico ou para o paciente do médico, a cada dia que passa, assim como no mundo digital, a cada dia que passa está difícil segurar 5 segundos o seu público, lá também a cada dia que passa tem mais médico recebendo menos representante. Então só vai ficar trabalhando com médico representante que agregar no consultório. E é aí que vem a farmácia magistral. Porque a farmácia magistral traz um aspecto diferente do remédio de caixinha. Exatamente. E aí, isso é uma coisa importante, por quê? Porque no medicamento industrializado, vou te falar assim, ó, você toma um enalapril 5mg para pressão, hipertensão arterial. Mas se você precisar de 4, não tem. E se você precisar de 4,35, não tem. E se você precisar de 5,2, não tem. O manipulado, você consegue fazer pequenos ajustes finos na dose do medicamento. Colocar outras coisas. E colocar outras coisas para agregar. Porque senão, hoje, por exemplo, na parte de suplementação, existem suplementos vitamínicos, com minerais, vitamina, aminoácidos, você tem ali 25, 35 componentes. Você imaginou se cada um fosse monodroga, eu estaria tomando agora, o meu suplemento, eu ia tomar 35, 70 cápsulas. É uma coisa impossível, inclusive, Sim, de acontecer. Então, a farmácia magistral hoje é um caminho, às vezes, um pouco mais complexo para o médico, porque você para escrever um nome é muito mais fácil que escrever 10, 15 componentes. Eu costumo dizer para o médico, Gabriel, e aí eu queria ouvir você a respeito disso, porque como a gente cuida da carreira do médico, eu preciso trazer para esse médico uma diferença do outro médico, do colega dele. Certo. Quando eu consigo encaixar para esse médico um medicamento que é prescrito de forma personalizada, que tem um toque dele ali junto com o farmacêutico, para desenvolver uma solução para aquela especialidade dele, eu destaco ele do resto. Sim. Faz sentido? Total. Então, eu tiro aquele cara do atendimento de rebanho, que aplica Ivomec em todo mundo, Sim, e transformo ele num cara que vai olhar para um paciente de uma forma geral, integral, e vai estabelecer para aquele paciente um tratamento ajustável que tem um toque de algo que ele desenvolveu para que ele se destaque do resto. exato. É isso? É isso. Na verdade,
o que eu vejo na prática é que é possível cada médico ter um estilo de prescrição, mesmo eles trazendo um tratamento sobre o mesmo tratamento. E esse estilo pode ser, realmente faz total diferença. Então, um médico A pode ter um modelo de prescrição, um médico B um outro modelo, porque isso tudo é raciocínio, cara. É ciência. É ciência. Então, o cara percebe que o paciente precisa desse tipo de suplemento na dose tal, esse tipo de suplemento na dose tal, esse tipo de suplemento na dose tal. Então, ele vai fazer esse tipo de tratamento, ele começa tratando isso, ele trata uma coisa para depois vir para cá, depois vir para cá. É o modelo dele. Outro médico também trata a mesma coisa e ele faz uma adição. E os dois têm mercado para os dois. Tá? Esse tipo de médico, ele tem mercado, ele sempre vai ter mercado. Agora, nós nunca podemos esquecer de um único item. O que faz sucesso profissional, é óbvio, a mídia social, impulsionamento, tráfego, faz diferença para vender, para a pessoa ter mais público. Okay. Mas o que dá longevidade em tudo que a gente faz é atender a expectativa do outro. É o resultado. Entregar resultado. É o resultado. Toda empresa, todo negócio, todo produto, ele vive de resultado. Reputação, ela é sustentada muitas vezes com resultado. Então, isso é o que faz a diferença. Eu vou contar uma história para você, Gil, sobre um dos projetos que eu tive na empresa que eu trabalhava. Como eu era professor de pós-graduação, um belo dia, era meados de 2014, eu apresento para uma proprietária da farmácia, olha, eu dou aula para médico há muito tempo, deixa eu fazer um curso para médico, eu vou dar aula para o médico. Ah, mas o médico não vai querer ir numa aula de farmacêutico. Não, eu não vou ensinar para o médico a fazer diagnóstico, porque não é minha área, eu não vou ensinar uma coisa que eu não pratico. Eu vou mostrar para ele com um produto tal, a química do produto vai entregar tal resultado, e quando esse resultado não acontece é porque houve uma outra química interferindo, isso aí é minha área. Isso eu posso ajudá-lo. E eu vou ajudar ele a construir de forma cada vez mais assertiva. E foi muito interessante que nós tínhamos uma meta de colocar 10 prescritores na sala de aula. Essa era a meta. Se tiver 10, nós vamos pegar, aí nós pegamos um hotel, alugamos uma sala para 10 lugares, se der 10, está maravilhoso, já foi sensacional, que eu vou trazer o médico para ouvir um farmacêutico falar. Beleza. A coisa cresceu tanto, que de 10 eu assustei já estava com 40 inscritos. Na hora que eu assustei já estava com 100 inscritos. E nós fomos trocando de hotel. Nós trocamos de hotel 4 vezes. E terminamos com 250 médicos inscritos em Belo Horizonte. Em sala de aula? Em sala de aula. Deve ter ido uns 190, porque tem as existências. Tem uma quebrinha. Tem uma quebra, uns 190 médicos. Foi o primeiro. E já foi uau. Só que tinha uma coisa que me incomodou muito. Que nesse dia, eu falei, mostrei lá que eu sabia que é isso e aquilo outro, mostrei mecanismo de ação, mostrei a droga, mostrei o tratamento, tudo. Mas nenhum médico perguntava. Eu tinha 190 pessoas não perguntando. Falei, cara, um professor dá uma aula e o aluno não pergunta, isso resulta em duas coisas. Isso é fruto de duas coisas. Ou ninguém está prestando atenção em nada, ou ninguém está entendendo nada. Porque quando a pessoa entende, ela começa a buscar mais, a extrair mais, porque ela quer fazer o fio ali de informação. E aí depois eu fui entender um pouco o que era o quê. Poxa, mas quando eu estou dando aula, as pessoas interagem, por que aqui não está interagindo? E aí eu percebi o seguinte, que as pessoas, principalmente quem já está formado, isso vale para qualquer profissão, no primeiro contato com os colegas, que de certa forma todos ali podem ser seu concorrente ou seu parceiro, então você fala assim, eu tenho uma dúvida sobre isso. Mas se eu perguntar, será que eles vão achar que eu não sei nada? Então eu não pergunto, senão eu vou me expor. Então as pessoas tinham muita dificuldade, os médicos naquele período, eu percebi que tinha muita dificuldade de perguntar. Vamos fazer um gancho aqui. A faculdade de medicina, ela ensina o médico a prescrever droga manipulada? Cara, de falar a real, na maioria das vezes até desensina. Porque muitos dos professores, eu vou explicar o porquê, tem motivo, tá? Muitos dos professores, eles não têm uma boa experiência ou não tiveram uma boa experiência com medicamento manipulado. Então, muitos professores falam, olha, você pode fazer qualquer coisa, mas nunca manipula isso aqui. Então, muitas vezes o médico é ensinado na graduação a não manipular. E o professor, às vezes, ele não está errado não, cara. A experiência foi ruim. Por quê? A farmácia, aí é uma outra história, mas eu vou tentar ser mais breve do que a minha. A farmácia, quando veio para o Brasil, as primeiras farmácias elas eram farmácia de manipulação.
O cara ia lá, misturava as ervas e entregava. E a farmácia, se não me falha a memória, ela veio 40 ou 60 anos depois que o Brasil foi descoberto. Ela caiu aqui muito próximo, lá 1500 e pouco. Eu tenho as datas certinhas, sou bom de data não, mas eu sei que é no mesmo século. E aí, ficou ali bastante tempo depois, veio a Revolução Industrial. Revolução Industrial, falou, para que eu vou fabricar medicamento na farmácia se vem a indústria e entrega? Só que aí, de 30 até final dos anos 70, a indústria prevaleceu. Só que no Brasil nós tínhamos um problema sério. Inclusive, o Brasil é o país no mundo onde a farmácia magistral é mais desenvolvida. Nenhum lugar no mundo é assim. Porque o medicamento era muito caro. Não existia essa história do genérico. O genérico veio depois. Então não existia genérico. Só era medicamento de referência. O medicamento era muito caro. E medicamento barato a indústria tirava de circulação. Porque não compensava vender. O que aconteceu? As pessoas ou não conseguiam pagar o medicamento ou não tinha no mercado porque era barato demais. Surge então a farmácia de manipulação. Só que a farmácia de manipulação surge por uma necessidade de saúde pública e uma necessidade econômica. Só que não tinha o quê? Histórico. Não tinha ainda experiência, porque ela parou há quase 100 anos atrás. Então, quem teve a experiência com a farmácia de manipulação nos anos, final dos anos 70 para 80 e 90, eles tiveram algumas frustrações. Por quê? Porque a qualidade não era tão boa quanto é hoje. Eu já pego, quando eu formo e entro na magistral, eu já pego uma grande evolução, que veio uma RDC lá, que deu uma normalizada e deu uma melhorada na qualidade, até pela Anvisa. O pessoal fala muito mal da Anvisa, mas a Anvisa também acerta muito. Então a Anvisa deu uma estruturada no padrão de qualidade das farmácias, fez várias exigências, e a partir de 2000, eu vou falar assim, 2003, foi inclusive a época que eu entrei, veio uma tecnologia, que as balanças de pesagem passou a ser computadorizada, veio uma série de tecnologia que subiu a qualidade do medicamento para o topo. Só que os professores que dão aula, eles vieram antes disso. Então, às vezes, quando o cara relata, não é um mero preconceito. Ele teve uma vivência negativa. Agora, o que ele esquece nessa história é que os tempos mudaram, a tecnologia mudou. Quantos serviços ruins, serviço de telefonia que a gente tinha, né, antes de 2000 e temos hoje, evoluiu pra caramba. Então, quantas coisas a gente evoluiu. Parte da sua missão no dia a dia é ensinar o médico a desenhar uma fórmula. A entender Exato. O que é que tem que ter aonde para quê. Exato. E aí eu descobri outras coisas. Cara, eu tenho só para te contar aqui a noite inteira, se for preciso, mas eu descobri várias coisas. Porque como eu sou bem curioso, observador, eu gosto de aprender com os meus erros. Eu dei aula para médico durante muitos anos. E eu falei, cara, eu acabei de ensinar isso aqui pro cara e ele não consegue montar a receita. Aí eu fazia a aula, todo mundo gostava, falou, pô, a aula foi maravilhosa. Aí eu olhava depois, não tinha receita. Eu falei, cara, a aula foi maravilhosa, por que não tem a receita? Aí eu descobri uma coisa maravilhosa ainda, que é o seguinte. Primeiro, antes de você explicar o complexo, explica o básico. Antes de falar do como é que monta uma fórmula que essa substância usa para tratar isso na dose disso e usa tantas vezes ao dia, primeiro explica pro cara. Porque é fácil para mim, é fácil pro médico que já prescreve, mas para o cara que saiu da faculdade, com o professor que tinha preconceito com o manipulado, que ele só conhece o medicamento referência, ele não sabe nem estruturar uma fórmula para pôr na receita. E ele tá certo de não manipular, sabe por quê? Ele não pode pôr em risco a vida do paciente. Ele não pode colocar ali uma fórmula assim, ele tem certeza do que está fazendo e comprometer o tratamento do paciente. Ele tem responsabilidade com o paciente, ele tem o código médico. Então, esse cara, ele tem que estruturar. Só que eu não ensinava a estruturar, eu já ia direto pro fim. Ó, isso aqui, você trata com isso, na dose tanto, aí você vai usar X, quando não der errado, você usa essa outra aqui. Muda o pH. Muda o pH. Cara, mas espera lá. O que eu ponho primeiro? O nome da substância ou o veículo que vai? Eu ponho a posologia em que lugar? É o básico. E aí eu comecei a estruturar as aulas para ensinar o básico, a estruturar. E aí, sabe uma coisa que eu percebi? Nos últimos anos, que essa coisa foi evoluindo. Eu fui melhorando a qualidade da aula. Cada ano eu melhoro um pouco mais. Eu começo as aulas hoje com um questionário, com o médico, rápido. Aí eu descubro, ali tem médico que acabou de formar, tem médico que já está 20 anos trabalhando, tem médico que já tem 40 anos trabalhando, tem médico que tem 20. Normalmente, muita gente erra as perguntas básicas. Aí eu falei, então, aí quando erram, mais de 60%, 70% errou as básicas, fala, eu posso começar pelo básico. Vamos no básico. Até hoje eu não comecei nenhuma aula hoje pelo avançado. Até hoje.
E olha que eu dou aula há muitos anos. Eu não começo mais aula pelo avançado, começo pelo básico. E eu estruturei também, ó, esse conteúdo, ele entra depois do básico. Então, a primeira aula, se uma farmácia me chama para dar uma aula, a primeira aula, ela não é uma aula que vende lá na farmácia, porque ela não gera tanta fórmula, mas é a aula que ensina a mostrar como é que estrutura a fórmula e mostra para ele por que deu errado se ele tentou alguma vez e como é que ele faz para que isso não aconteça de novo. Então, para dar segurança. A partir daí, nós vamos falar de tratamento. Gabriel, vamos fazer um pitch. Estamos aqui para fazer negócio, certo. Né? Por que uma farmácia tem que contratar o Gabriel para ensinar médico a fazer fórmula? Por quê? O que vai mudar para a farmácia? Então, e aí, isso é uma pergunta boa, Gil. Eu não expliquei ainda porque eu saí da farmácia. Nós terminamos a conversa sem contar o fim. Mas eu pulo, faço uma pausa na história da farmácia. E aí, por que uma farmácia, eu acho que ela é bom ela me contratar? Primeiro, eu não saí para o mercado para vender curso. O meu produto principal não é ensinar médico a prescrever. Porque senão eu vou queimar meu produto. Porque antes de ensinar o médico a prescrever para uma farmácia A ou uma farmácia B, eu tenho que saber se a farmácia A ou B entrega para o médico a qualidade. Porque senão eu vou queimar o mercado rapidinho. Porque se eu simplesmente vender uma palestra e vir lá, tiver 40 médicos, falar, não, você vai fazer essa fórmula que vai acontecer isso, isso e isso. A farmácia não está preparada para fazer e não entrega, esses 40 médicos eu acabei de contribuir para queimar o segmento magistral. Porque antes eles não manipular. Se a farmácia não tem habilidade, não tem estrutura para produzir e entregar o que tem de melhor do manipulado, é melhor os médicos continuarem manipulando para ela, porque senão eu queimo. Por causa de uma farmácia no mercado, eu queimo uma cidade inteira. Sim. Então, se uma farmácia quiser me contratar para dar uma aula para os médicos, óbvio, existe esse produto para ser vendido. Mas eu vou querer também entender a farmácia, como é que é a estrutura da farmácia. E aí a gente entra com uma empresa, inclusive, que a gente tem no mercado, que como eu passei por todas as áreas que eu não contei, por isso que a minha história, ela até baseia por isso, eu passei na farmácia que eu trabalhei, pela área comercial, pela área do marketing, pela área de produção, pela área do marketing digital. Então, como eu vi toda a estrutura da farmácia, pela precificação, que é um outro problema seríssimo que a gente tem no mercado. Uma farmácia vende um produto por 400, outro por 300, outro por 100, outro por 50. Você nunca viu isso. Se você compra um carro, a marca tal, com a especificação tal, você tem variação de 3, 4%, 5% no máximo. Se o vendedor for gente boa, te dá 8%. Mas medicamento tem variação de 300%, 400%. A mesma droga. A mesma droga. Por que é assim? O consumidor fica louco, cara. A farmácia fica louco. O médico fica louco. Todo mundo fica louco. Não tem modelo de precificação, não tem modelo de trabalhar. E aí perde credibilidade. Então, ensinar o médico a manipular é um ponto. É demorado. Isso não resolve da noite pro dia. Porque tudo funciona confiança. Lembra que eu falei que o segredo do sucesso do médico, que vai iniciar na rede social, como é importante é entregar o resultado, certo? Fizemos a palestra. Eu dei uma solução para uma série de coisas. O médico confia em mim, pega na minha mão e fala, eu vou experimentar. Experimentou com um paciente, deu errado. Experimentou por outro, deu errado. Quem é o picareta na história? Sou eu. Então, palestra não se vende avulso. Não estou com esse interesse de vender palestra avulso. Não ia fazer curso online. Mas o resultado pós 6 meses, 7 meses... O que é importante para o médico, para o paciente e para a farmácia? Olha se você concorda comigo. Se você não concordar também, bate na mesa e você discorda. O médico quer que o paciente tenha resultado, certo? Sim, para ter mais paciente. Para ter mais paciente. O paciente foi no médico para ter o quê? Resultado. Então ele vai, inclusive, se ele tiver resultado, ele vai indicar para os amigos dele que esse médico é top. Sim. E esse médico, inclusive, se ele atende pela Unimed ou por outro plano de saúde, quando ele tiver muita gente indicando ele vai abrindo mão da agenda. A agenda dele era 1 do plano de saúde, era 3 vezes por semana no plano de saúde, passa a ser 2, passa a ser 1 e ele nunca mais atende plano. A gente tem esse plano de carreira do médico passando por essas fases. O plano é importante? É importante. O médico, tem médico, inclusive, tá, Gil? Ele reserva um dia na semana, para atender plano de saúde, para poder ter acesso aos pacientes que não podem ter mais acesso a ele. Sim. Ele cobra lá 4 vezes por semana, mas uma vez ele tira para ter o acesso a ele. Mas é difícil. É um médico, se você quiser consultar com um médico desse, você vai marcar para o ano que vem, porque também a agenda dele enche. Então eu tenho um ciclo. O paciente está em busca de resultado. O médico quer que o paciente tenha resultado, porque ele inclusive depende dele. E a farmácia, se o médico prescreveu a fórmula manipulada,
ela também tem que torcer para ter resultado, porque se ela não tiver resultado, o tratamento deu errado, o paciente está insatisfeito com o médico passa a ter menos paciente, se tem menos paciente, indica menos forma manipulada, e todo mundo perde. Isso é um ciclo virtuoso ou um ciclo fracassado, cara. Então, a gente que atua nesse mercado, e eu fiquei 20 anos nesse mercado, num grande grupo, eu cuido de todas as áreas, eu olho para atenção com todas as áreas. Eu não falo, vamos falar só de vendas. Não. Eu falo de venda, mas faz parte da venda vender um produto de qualidade. Um bom vendedor, antes de pensar em vender, ele tem que pensar o seguinte: eu tenho que ter um produto que entrega o que eu estou prometendo. Senão ele vira um mentiroso. E para vender sempre, né? E vender sempre, porque senão você vai fazer aqueles picos de venda, estoura de faturar no mês seguinte vai diminuindo. E aí é um problema do segmento magistral, bicho. O segmento magistral é um setor que eu vejo, não sei se é porque eu estou na área, talvez outros setores aí, o pessoal depois pode comentar aí, se outra área é assim, que são aquelas empresas que faz voo de galinha. Sobe, faturamento, cai. Teve algum problema, ou de qualidade, ou de atendimento, ou de tempo de entrega, ou promete e não cumpriu. Aí os pacientes vão lá, conta para mim: doutor, aquela farmácia indicou uma porcaria, não me entrega, não me atende, isso aqui. Aí ele fala: não, então não vou indicar para essa farmácia mais. Aí ele para de indicar. Aí a farmácia volta lá e fala: pelo amor de Deus, você vai ver, nós melhoramos, o médico volta, aí sobe. Aí dá errado, volta de novo. Então o que a gente tem que pensar? Ó, antes você crescer com a curva, com a inclinação de crescimento menor e sempre, do que você querer fazer uma curva de crescimento muito alta e não ter estrutura para sustentar. Então eu recomendo para todo mundo que vai da consultoria para a farmácia, olha um todo. Antes de falar em marketing, porque marketing pode ser o maior aliado de uma farmácia, qualquer profissional, tá? Porque pode trazer muito cliente, mas se você não tem um bom produto, também te queima pro resto da vida. Queima com muita gente. Com muita gente. E às vezes você não tem como recuperar. Para você recuperar uma imagem, você demora muito mais tempo do que construir uma imagem. Então, antes de você pensar em recuperar uma imagem, o que você fala? Poxa, você quer crescer? Quero. Quanto você quer crescer? X. Deixa eu ver sua estrutura. Produção, comercial, como é que é seu critério de qualidade e etc. Não, consegue? Então vamos, 30%. Não, eu quero crescer 50%. Opa, 50%. Pensa bem, crescer 50%, você vai ter que quase que entrar na sua equipe 35%, 40% de pessoas novas. Sua empresa comporta 40% dela recém-contratada. É uma outra coisa que o empresário tem que pensar. Não comporta. Eu consigo treinar 25% por vez. Então, cara, relaxa. Se você crescer 25% esse ano, crescer 25% ano que vem, você cresceu 50% em 2 anos. Tá bom, porque tem empresa que está encolhendo 100% de um ano para o outro. Então, tudo na vida, aí é a visão de um farmacêutico, todo remédio ele tem a dose certa para cada paciente. O crescimento é um remédio, mas pode ser também uma droga mortal para alguns negócios. E o segmento magistral, essa droga é ainda mais mortal. Gabriel, eu acho que está quase na hora da gente contar por que você saiu do artesanal, mas vamos deixar para criar aquela expectativa, né? Você está aqui em Campinas, veio fazer uma visita, veio visitar um cliente, um cliente que a gente atende junto, e nessa pegada de consultoria, né? Certo. O mercado magistral é um mercado profissionalizado? Demais, cara. É um mercado que eu orgulho muito. Não é porque eu sou farmacêutico de base. Hoje eu não sou tão farmacêutico como fui no passado. Mas é um mercado, cara, toda empresa tem... inclusive, eu estou me surpreendendo. Cada empresa tem 1, 2 consultores ali, tentando atuar para melhorar a qualidade da produção, a qualidade do atendimento, do marketing, etc. É um mercado extremamente profissional. É um mercado, inclusive, bem feminino. As mulheres são muito exigentes com a qualidade, com os detalhes. Isso eu não estou também querendo fazer aqui nenhum discurso pró ou contra, né? Mas as mulheres, elas estão no mercado. A maior parte das farmácias, inclusive os donos são mulheres, né? E parte da estrutura da empresa, quase toda, dominado por mulheres. Então, é um segmento onde as pessoas buscam muita qualidade. Existe exceção? Existe exceção. Tem, como toda a área, farmácias ruins, tem. Assim como tem supermercado ruim, tem padaria ruim, tem médico ruim, tem farmacêutico ruim, tem em toda a área. Comunicador ruim, professor ruim, tem. Mas os profissionais, as farmácias, cara, estão todas em busca de excelência. Umas chegam primeiro, outras demoram um pouco mais, e outras não sabem nem por que existe, como todo mercado. Massa. Tem uma pergunta de cunho
pessoal, mas ainda não é porque que ele saiu da feira artesanal. Não. Você acalma aí. Dá uma curtida, um like, faz pergunta. Se você é do segmento, comenta alguma coisa. Eu costumo perguntar para as pessoas assim, há algo que você tenha feito, que você se arrepende, algo que você se arrepende na vida? Ai, cara, essa pergunta é difícil, hein? Você tinha que ter passado o roteiro pra mim. Não, Você sabe que... É no choque. Você sabe que sobre... eu vou te falar uma coisa que talvez eu me arrependo. E essa parte talvez pode ser a parte polêmica do que eu vou falar. Porque eu vou pensar um pouco fora da caixa, um pouco diferente de muita gente. Como gestor e como líder, em quase todo curso e quase todo livro de autoajuda que a gente tem sobre gestão de pessoas, é preconizado que nós temos que ensinar para as pessoas, insistir nas pessoas, acreditar nas pessoas, que as pessoas vão se desenvolver. Tá? E eu tinha isso, e talvez até pela profissão de professor, o professor acredita em todos os alunos. Certo? Mas uma coisa que você vai falar que eu arrependo, é porque eu acredito também que todo mundo tem seu tempo de desenvolvimento. E tem sua hora de desenvolvimento. Não sou eu ou você que vai determinar essa hora de desenvolvimento. Todo mundo vai ter um momento do estalo para acordar. Né? Eu vi uma história sua, você teve um momento do estalo. Que quando você acordou para Deus, quando você se despertou para Deus e mudou a sua filosofia de vida, seu estilo de vida, foi aquele estalo. Se alguém tentasse explicar isso para você um ano antes, 2 anos, não dá. 5 dias antes não ia dar, concorda? Não, sim. E as pessoas têm um momento que elas acordam. Então, você fala assim, qual é o meu maior arrependimento? Eu passei, durante um período da minha carreira, insistindo com pessoas para chegar num nível profissional de resultado que elas não estavam dispostas a chegar. E eu acredito que nesse momento de ficar dando dura, de ficar puxando a orelha, de ficar ali falando, dando lição de moral, contando história, que a gente tenta de tudo, né? Eu acho que isso, às vezes, eu posso ter machucado muita gente, não porque eu queria machucar, mas não era a hora para ela se desenvolver. Então, depois dos 40 anos, eu mudei um pouco a filosofia. Eu ensino, eu dou minha vida para ensinar para alguém que quer aprender. Então, quando eu estou com uma pessoa que não quer aprender, que você mostra como faz e ela fica travada, você explica de novo, ela não quer aprender. Ela pode errar, tá? Errar, isso eu não falo, pode errar, só pode errar 3 vezes, não pode errar 1000. Desde que seja erros inéditos. Erros inéditos, a pessoa pode errar 1001, porque eu aprendo com todos os erros dos outros, inclusive, então me ensina. Agora, o mesmo erro, seguidamente, a gente não tem esse direito. Então, o erro inédito pode. Então, você insistir com alguém, insistir, o que acontece? Você tem uma expectativa, por exemplo, de crescimento de uma empresa. Você depende de 2 pessoas para crescer. Você precisa que ele faça A, B, C e D. Ele só quer fazer A. Você vai ficar frustrado daqui 2 anos porque a empresa não cresceu. Mas você viu que a pessoa não queria aprender. Então você fala assim, fechando agora. O que eu me arrependo? Ter insistido com pessoas que não estavam no momento de fazer o que eu queria que elas fizessem. Então, se tem uma coisa que eu arrependo, é isso. E talvez no passado, Gil, a minha prática de insistir demais foi exagerada. O Gabriel, antes da Luísa nascer, que é a minha filha mais velha, tanto que todo mundo falou que depois que a Luísa nasceu, eu virei um doce, né? Eu fiquei muito mais... Eu fiquei mais humano. Fiquei um pouco mais humano. Porque antes eu era um número. Ó, isso. Falou, tem que fazer. Então, talvez eu errei a mão um pouco com as pessoas, na exigência profissional delas de chegar no nível que eu queria que elas chegassem, mas elas não queriam chegar. E tá tudo certo. Hoje eu entendo isso, entendo o lado delas, entendo o que eu fiz de errado nisso. Então, hoje eu já não insisto tanto quanto eu insistia. E eu hoje acredito mais ainda nas pessoas, mas eu respeito o tempo delas. Topa responder pergunta de ouvinte? Vai, manda aí, cara. Vamos lá? Eu fiz todo um suspense mais cedo aí, dizendo que tinha negócio, tinha coisa acontecendo. Falei para algumas pessoas que você ia estar aqui e alguns mandaram algumas ideias aí de pergunta. Vou dar primeiro aqui. Esse ouvinte é paciente, tá? Não é médico, não é dono de farmácia. Certo. Ele quer saber se você tem uma receita mágica para queda de cabelo. Pô, farmacêutico, trabalhou na produção, trabalha com médico, ensina médico. O nome mágico para a ciência já
fere já fere a explicação. Ciência não dá para fazer com mágica, né, cara? Mas vou tentar responder da forma correta. Eu acredito que queda de cabelo é algo que precisa ser tratado. Eu dou aula sobre esse tema, inclusive. E ele tem que ser tratado por um profissional que sabe tratar. A queda de cabelo, quando você vai a fundo na queda, pode ser deficiência nutricional, pode ser alteração hormonal, pode ser problemas psicológicos, pode ser genética. Então, tem uma série de fatores. Pode ser trauma físico, excesso de chapinha, pode ser químico, excesso de produto químico. Então, tem uma série de fatores. Isso é uma ciência, cara. E eu preciso de um profissional para identificar qual fator. Se o cara sair atirando para todo lado, é uma estratégia. Dá certo algumas vezes. Mas você atinge o que você não quer atingir. Então, eu sou bem conservador com relação a isso. Principalmente se essa queda está afetando a autoestima da pessoa, se isso é algo que importa para ela. Eu sempre vou recomendar procurar um bom médico. E eu espero que esse médico, se a gente já tem um contato, eu tenha dado alguma aula sobre os produtos personalizados para ele tratar cada uma dessas situações. Mas aí tem produto específico para cada caso. Para cada caso. Tem produto que ele bloqueia o eixo hormonal e tem que ser bem lapidado, porque se você tomar ele errado, bloqueia o hormônio onde não deve, aí o cara fica impotente. Porque tem isso também. Por exemplo, tem várias drogas que são adaptadas. Toda droga que mexe na parte hormonal tem um problema sério de efeitos colaterais se não for tratado, for usado por pessoa que sabe tratar. Você tem que identificar precocemente, certo? Tem produtos que são simples. Tem situação que se o cara não tiver com um bom psiquiatra ou um psicólogo, o produto vai agir, vai bloquear a queda. Mas se a causa, que é o problema psicológico que a pessoa tem, não for tratada, na hora que parar de tomar o produto, o cabelo volta a cair. Entendi. Então, o que nós temos no mercado, muita gente oferecendo tratamento temporário. Parou de usar, cai tudo de novo. Então, os bons profissionais têm tratado de forma mais definitiva, mais duradouro. E aí eu não posso eu particularmente, eu não posso fazer fórmula de queda de cabelo por um paciente. Eu recomendo sempre o médico. E é por isso que muitos médicos me respeitam, porque eu não passo na frente deles. Legal. Da mesma forma que nunca um médico entrou dentro da farmácia para me ensinar a manipular. Então, cada um no seu quadrado. Muito bom. Tem mais uma aqui. Vamos? Vi uma propaganda na internet dizendo assim: farmacêutica, monte a sua farmácia de manipulação e venha ganhar dinheiro. E aí? Ai, Gil. Deixa eu te falar, quando eu saí da empresa, uma das dicas que todo mundo me deu foi assim: Gabriel, por que você não monta uma farmácia para você? Seria fácil para mim por ter passado por todas as áreas. Mas tem uma coisa que eu estou descobrindo nesse nosso universo, que como dono de farmácia você vive num universo bem específico, não vou falar que é ruim, mas bem específico, mas isso eu não quero para minha vida, que eu vou ficar trancado ali na minha sala, ali, acompanhando aquele tanto de processo, etc., e meu universo ele fica bem reduzido. Farmácia é algo que dá muito trabalho, é maravilhoso trabalhar com farmácia, eu adoro. Mas quem quiser ter uma farmácia, vai ganhar dinheiro. Mas se for bom profissional, vai ter que trabalhar bastante. Ah, eu vou investir, eu tenho aqui 2 milhões. Já sei, vou comprar uma farmácia de manipulação. Não pensa isso não. Vai comprar um imóvel, vai pôr aí no LCI, aproveitar que o juro tá alto, compra dólar, sei lá, cara. Compra uma mineradora, faz o que você quiser. Mas farmácia é para quem quer trabalhar. Vai ganhar dinheiro? Tem muito dono de farmácia ganhando dinheiro. E tem muito dono de farmácia perdendo tudo. É um trabalho, é uma profissão, é um negócio que o trabalho é o segredo do sucesso. Então, se você quer comprar uma farmácia, quer investir numa farmácia, você tem que trabalhar. Ou ter, que aí é uma outra estratégia, grandes profissionais para trabalhar para você. Também está tudo certo isso. Contrata o Gabriel e aí tá tudo resolvido. Me contrata que tá tudo resolvido. A gente presta serviço para um monte de farmácia, tem conversado com outras tantas. A empresa surgiu por um encontro de visões aí do negócio. Sim. Conta um pouquinho do que a gente pretende fazer como grupo, né? Como Omni Group, como essa consultoria que olha de forma integral,
É um termo da moda, né? Cara, eu achei massa, né? Bom, eu vou deixar o segredo porque eu saí da artesanal para depois, mas tem a ver com isso. Logo que eu comuniquei que eu saí da artesanal, um amigo em comum falou, olha, eu conheço um cara em Campinas, e eu te conheço porque você faz um trabalho aí na cidade, e realmente a região que eu peguei, eu consegui desenvolver um excelente trabalho lá. Eu conheço um cara que faz uma coisa que você não faz, que você trabalha menos a parte digital, e ele faz isso muito bem. E você já trabalha o corpo a corpo, o marketing de corpo a corpo, que é o marketing de relacionamento, o marketing ali de escola, de dar aula, de coisa. E aí nós conversamos 2 vezes, não foi? Foi. Você me falou umas coisas, e aí eu sou mineiro, tá, gente? E mineiro é muito desconfiado. Eu sabia que ele tinha um podcast, eu assisti umas 2 ou 3 entrevistas dele, pra mapear com quem que eu tava conversando. E aí eu falei assim, cara, eu gostei desse estilo. E ele me falou uma coisa que pra mim é muito importante, da gente poder escolher o cliente. Porque não adianta eu querer, o cliente falar, eu tenho dinheiro aqui, toma. Mas eu não tenho um remédio para esse cliente, por que eu vou pegar esse cliente? Para ele ficar frustrado com o meu trabalho? Então, até quando a gente conversou, você falou assim, olha, eu escolho os meus clientes para ver se eu consigo ajudá-lo. Então, a primeira coisa, eu vou entender o negócio do cara e ver se eu consigo contribuir. Eu falei, cara, é isso que eu acredito também. Eu estou querendo trabalhar no setor magistral, eu tenho uma experiência, poderia trabalhar no setor de calcinha, de calçado, de pneu, poderia, mas eu tenho pouca experiência com pneu. Mas eu falei, vou tentar antes com o setor magistral. E aí eu recebi 2 conselhos muito importantes dessa pessoa, né? E de você também. Você também me deu bons conselhos ali naqueles 2 dias. Eu acho que eu tinha um dia que eu tinha saído da artesanal. A gente já estava conversando, né? E eu não tinha nada. Inclusive, eu fui o cara que eu criei uma empresa solo. E aí esses caras me mataram a minha empresa em menos de 2 dias. Durou 24 horas. Durou 24 horas. E aí eu falei, cara, realmente, a parte digital não é muito a minha praia. Eu entendo, porque eu fui diretor e tinha contato com o marketing o tempo inteiro, mas eu não sei se a fundo. Se eu me perguntar do que eu faço, eu sei a fundo. Isso eu não sei. E a gente conversou, houve essa sinergia e nós pensamos numa consultoria 360. Eu sei que existe no mercado algumas empresas que prestam isso, mas eu consigo ver. Hoje a gente faz igual hoje a gente estava trabalhando, várias perguntas ali, pelas respostas eu vou ver o número para checar, mas eu nem preciso ver o número. Eu já sei o que precisa, mas eu vou checar porque eu não tomo decisão mais pela minha intuição. Isso é uma coisa que a idade mostra pra gente. Por mais que você já sabe 95% do que você tem que fazer, é bom checar a informação para que você não erre. E depois dos 40, a gente não tem muito direito de ficar errando, não. Só se for inédito. Não tem tempo. Não tem tempo. Não posso ficar. Eu não posso pegar uma empresa, ter uma expectativa de 6 meses que eu já vou solucionar a dor e demorar 6 anos. Ela não vai continuar com a gente. Sim. E aí, nisso, você foi um dos caras que me deu o conselho. Por quê? Porque quando eu saí, fiquei 20 anos e eu trabalhei realmente intenso. Eu parei de dar aula em final de 2019. Foquei numa empresa, mas eu peguei muitas áreas. Então, eu trabalhava 12, 14, 16 horas, se fosse preciso, eu trabalhava. E final de semana também faço evento. Então, eu trabalhava durante a semana fazendo evento no final de semana. Quando eu saí, falei assim, cara, vou ficar 2 meses parado. Vou para um bar. Vou sentar lá na segunda-feira, 10 horas da manhã. Vou abrir uma foto cerveja e mandar pra todo mundo. E vou ficar lá tomando uma bebida e vendo os vagabundos trabalhando. Falando assim, ó, eu tô aqui de boa. Pensei que eu ia fazer isso. Aí teve 2 coisas que aconteceram. Uma, você tá envolvido. A outra foi a Luísa que tá envolvida. Eu conto essa história porque essa história é real, cara. Mexeu comigo pra caramba. Como eu tinha um envolvimento muito grande com artesanal, tinha mesmo, porque artesanal como fosse minha. E o dono, o Evandro, uma pessoa que eu admiro muito, ele me deixou, e a Alicia também, que é uma sócia lá, a Patrícia, de BH, e o Evandro é o que é dono de tudo. Também sou amigo da Nayana, mas esses são os que estavam ali. As minhas filhas acham que eu era dono da artesanal. Até eu, às vezes, tinha hora que eu achava que era. O fornecedor chegava e falava, você é sócio aqui? Porque eu fazia tudo e decidia sobre um monte de coisa. Tinha autonomia para isso, inclusive, confiava em mim. E aí eu fui contar pra minha filha que eu saí da artesanal. Aí quando a minha filha, tem 10 anos, eu ponho ela pra dormir até hoje, quando eu tô em casa. Quando eu falei, olha filho, o papai vai sair daqui, o papai vai sair da artesanal. Ela falou, hã? Mas você vai fazer o quê, pai?
Aí eu falei assim, ó, filha, o papai vai fazer outra coisa, vai trabalhar outra coisa. Papai, você vai deixar a gente pobre. Minha filha acha que ela é rica também. Você vai deixar a gente pobre. Eu falei, não, filha, papai não vai deixar pobre. Papai é trabalhador. Papai vai trabalhar, se for preciso, 20 horas, mas vocês não vão passar dificuldade, não. Aí ela falou assim comigo assim, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Aí eu falei assim, papai vai abrir uma empresa. Ela falou, papai, você vai quebrar essa empresa. Menino de 10 anos, velho. Ela já gorou minha empresa, vai quebrar a empresa. Quebrou mesmo, Quebrou. 24 horas. Aí ela falou assim, papai, você vai quebrar essa empresa e você vai deixar a gente com dificuldade. Velho, não tô brincando, bicho. Aí eu deitei, contei pra minha esposa, falei assim, olha o que a Luísa falou, você tem base um negócio desse? Como é que ela pode falar? Eu tô desestruturado, cara. Porque, tipo assim, eu saí, eu não tinha projeto, realmente eu não tinha, porque eu gosto ainda tanto da artesanal, eu falei assim, vou sair sem projeto. Eu não tive coragem de montar um projeto para o que eu vou fazer depois que eu sair. Eu precisava sair primeiro para depois pensar no que fazer. Aí, beleza. Então eu falei assim, vou ter que fazer alguma coisa. Nisso, eu conversei com você, mas um colega, o cara falou assim, ô Gabriel, você vai na Consulfarma? Aí eu falei assim, eu não, cara, eu vou dar um tempo, eu vou tirar férias com a família. Eu falei, não, cara, você tem que ir na Consulfarma, bicho. Você está aquecido, o mercado está aquecido, você acabou de sair de uma empresa com nome na praça, uma empresa grande, é uma das maiores do Brasil. Você tem que mostrar seu rosto. É lá que tá as principais farmácias. Você tem que fazer alguma coisa, bicho. Usa esse conhecimento seu a favor do mercado. Aí eu olhei e falei, cara, você tem razão. Então eu vou pra Consulfarma. Então, nesse dia, eu já fui pra Consulfarma e falei, cara, mas eu vou chegar lá sem nada, só sair? Não, vou fazer uma empresa. Aí eu criei um nome, criei uma logo, fiz um cartãozinho. Nisso nós já começamos a conversar e criar uma empresa mais robusta. E vim. E eu fiquei assustado, cara. Um monte de fornecedor me procurando. Farmácia que eu nunca tive, porque eu nunca conversei com a concorrência. Eu ficava no meu canto, porque, né, o chefe via, tá conversando com a concorrência, que você tava conversando com ele. Eu ficava no meu canto. E de repente eu conversei com um monte de gente, aí eu tirei férias mesmo assim em julho, voltei agora em agosto, já tô com alguns clientes, já estamos aqui num cliente. Tá maravilhoso, cara. E eu tô adorando fazer isso, eu tô amando, porque o dia a dia dentro da operação, ele suga sua alma. E essa história de conversa com o cliente, pô, eu tenho um remédio. Cara, aí é o sentimento do farmacêutico. Aí lembra que eu queria ser médico? De resolver a dor do outro, de tratar a doença do outro. Cara, de uma certa forma, eu me torno médico de farmácias. Para trazer o que a farmácia precisa. E aí as coisas começam a fazer sentido. A história longa lá da introdução da minha vida, ela faz sentido do início ao fim. Eu tô hoje farmacêutico, trabalho como gestão, continuo sendo professor, sou professor de médico, de outros profissionais e tal, mas eu também trabalho dentro da farmácia para aquilo que eu falo em sala de aula, de fato, entregar para o médico. E isso a gente gera um crescimento para a farmácia. Eu tenho como missão, junto com você, nossa missão é fazer que a farmácia se sinta feliz a hora de pagar o nosso boleto. Pô, tem 50 boletos aqui para pagar na minha mesa, mas esse aqui eu faço questão do boleto para pagar. Esse é bom. Esse aqui eu pago, mas volta em dobro para mim. É a missão. Chegou a hora. De quê? De contar. Sobre o quê? Por que é que você saiu do artesanal? Por que eu saí, né? Porque o mercado quer saber. Não, eu fui muito perguntado sobre isso na Consulfarma e os ex-colegas de farmácia também foram, lá da artesanal foram também na Consulfarma. Porque tinha sido anunciado uns 3 dias antes na rede social. Vários fornecedores, inclusive, já tinham mapeado, porque eu realmente faço um trabalho de educação médica e tal, então já tinha sido, e também sempre foram meus parceiros em um monte de projeto. E foi um grande susto, porque ninguém acreditava. Teve gente que achava que eu era sócio mesmo da empresa. E aí, por que eu saí? Eu vi, cara, que dentro da empresa, toda empresa muda. E dentro da empresa, eu não estava mais divertindo, fazendo o que eu estava fazendo. Sério. E eu tinha feito um curso no ano passado, até na Starts, que o cara falou muito de ter propósito, de se divertir. Então, óbvio, tá, gente? Não quero também pregar que trabalho é diversão 24 horas. Não é. Tem que ter uma proporção de diversão para você recarregar a sua bateria, para você estar bem na hora do problema, ou na hora que a coisa é ruim. Então, o trabalho ele tem momento de diversão e tem momento de duro ali, que não é 100% diversão.
Mas eu preciso ter mais um momento divertido. Eu gosto de interação, eu gosto de ajudar a dor do outro. Lembra lá a história do médico? E aí eu falei, cara, aqui a empresa cresceu muito. Está muito estruturado. Eu vou conseguir ajudar pouco essa empresa a partir de agora e cada vez mais eu vou ajudar pouco essa empresa. Eu não estava me sentindo 100% útil mais. E aí eu tomei uma decisão porque eu não tinha nem plano. De primeiro, deixa eu sair. Conversei com a dona, foi maravilhosa, ela entendeu. Conversei com o Evandro, me deu maior força, cara, na Consufarma. Nós tomamos café 2 vezes junto. Ganhei uma placa na parede, me deram 2 placas. Eu vou falar uma coisa pra você, que eu sou casca grossa. A vida, eu não contei aqui, mas a vida foi me engrossando. Sou casca grossa. Quando eu falei que eu ia sair, eu falei, não, tá tudo certo. Aí o meu último dia de trabalho, eu falei, não, tá tudo certo. Fui pro trabalho, fui de carro, eu moro numa cidade longe de Belo Horizonte, eu moro em Confins, perto de Confins, Lagoa Santa, que é distante. Fui dirigindo meu carro, tranquilo, botei uma música para dar uma relaxada. Fui ouvindo música, quase 2 horas de trânsito, ouvindo música. Falei, eu vou chegar zen. Cheguei, fui para minha sala, eu tinha 3 trabalhos para fazer, fiz 2 relatórios lá. E o pessoal falou, Gabriel, que hora que você vai lá para falar pro pessoal? Porque o pessoal, muitos não sabiam que eu ia sair. Falei, não, eu vou tal hora. Aí eu fui. Da minha sala pro auditório da farmácia, foi o trecho mais longo da minha vida que eu andei. Eu comecei a andar, passei no corredor, peguei água. E uma pessoa dura, igual eu sou, de sentimental mesmo, eu sou uma pessoa mais firme, eu comecei a tremer. Quando eu cheguei no auditório, Gil, eu vi todo mundo sentadinho lá me esperando. Eu tive que sentar. E olha que eu sou professor, lido com nervosismo, já dei aula para 1.000 pessoas, 800 pessoas, fiz discurso para um estádio inteiro de formatura, tal. Cara, eu não conseguia parar em pé. Aí eu pedi só um momento, descanso, sentei. Respirei, aí a Alicia, que é a minha parceira, sócia lá da Artesanal, veio pro meu lado, pôs a mão em mim e falou, não põe a mão em mim não, que eu preciso me recompor. Falei com ela, falou, pô, por que isso? Falei, não, é porque eu preciso me reencontrar para eu continuar a caminhada e chegar até a frente e despedir das pessoas. E de repente eu vi aquelas pessoas, cara, emocionada. Eu falei assim, cara, eu tô assistindo o meu enterro. Literalmente, eu tava vivo assistindo o meu enterro. As pessoas estavam se despedindo de mim como se eu fosse deixar de existir. E eu, por um momento ali de uns 30 minutos, 40 minutos, eu também tava sentindo que eu tava morrendo. Porque quando eu vi todo mundo comovido, algumas pessoas assim, eu comecei a não ter controle também. E chorei. Foi uma coisa emocionante para mim. Eu até tinha como desejo de não ter esse momento, que eu não esperava que eu ia ficar daquele jeito, mas fiquei muito desestabilizado. Mas, por outro lado, eu fui incentivado pelo Evandro, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o presidente lá do Grupo Artesanal. Fui estimulado pela Nayana, que é a CEO da empresa. E fui estimulado pela Alicia, que foi uma parceira também durante boa parte de BH. Eu fui diretor nacional e fui gerente nacional por muitos anos, desde 2017. Então, eu interagia com franquia, com BH, com Goiânia, com todas as farmácias. Mas eu tinha aquela equipe ali local que, cara, a gente pegou uma empresa de um tamanho e entregamos talvez 5, 6 vezes maior no projeto. Óbvio que eu sozinho não fiz nada, com a equipe. E aí eu descobri, cara, assim, uma coisa, ô Gil, que eu acredito, e não tô falando isso para fazer média com ninguém aqui, não preciso disso. Cara, o tamanho de um profissional que lida com pessoas é o tamanho que a equipe dele que sustenta ele. Cara, quando eu conto o tanto de operações que eu tinha ao mesmo tempo, como é que você deu conta? Cara, eu vou te falar que eu dei mais conta do que eu tava dando no final, que eu tava com uma área só que era marketing. Tudo bem que é muito complexo. Por que eu dava conta de trabalhar e fazer várias coisas ao mesmo tempo? Porque eu tinha pessoas grandiosas, pessoas maravilhosas do meu lado, sustentando. E quando num pedaço da minha vida, que as coisas não davam muito certo, por que não dava muito certo? Porque eu não tinha essas pessoas do meu lado. Então, assim, eu saí da Artesanal. Óbvio que existe uma complexidade de coisas que leva a isso. Mas eu saí com uma dor bem profunda. Criei até um método para eles me ressuscitarem lá dentro, mas uma estratégia, mas não deu certo.
Porque na hora que eu tava saindo, eu falei, não, mas eu não quero sair completo, eu quero deixar pelo menos o pé aqui. Então, e até hoje, cara, eu tenho muito carinho, é uma empresa boa, uma empresa de manipulação muito boa. Os donos, eles têm muito foco em qualidade, em desenvolvimento. E assim como agora eu vou ajudar outras empresas também a ser boa, a ser igual ou melhor se eu puder contribuir. Então essa agora é a minha missão. É um passado que eu olho com muito carinho, com muita admiração por todos que estavam lá. Mas agora é vida pela frente e tô amando isso que a gente tá fazendo. Hoje foi um dia maravilhoso, eu acordei de manhã. Eu nem gosto de falar muito em rede social, eu já meti a câmera, falei, ó, tô indo aqui, isso aqui, e tava mesmo empolgado, tava ansioso para pôr a mão na massa. Outro dia eu fui numa cliente, ela falou assim, olha, eu posso te receber às 17, já era para fechamento de projeto. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu ir 2 horas pra eu já pôr a mão na massa. Pra ficar com o povo. Porque 17 eu vou chegar já no final do dia, eu quero já chegar aí e já ir pra uma sala e começar a trabalhar, porque eu sempre fui assim. Então eu adoro, e eu vou gostar mais ainda, que eu tenho certeza, quando a gente começar a impulsionar essas empresas. Aí eu volto para a história do médico. Todo médico, de essência, não tem coisa que mexe mais com o médico, muito mais do que dinheiro. Não tem, isso é ver o sucesso do tratamento que ele idealizou, que ele ajudou o paciente a sair daquele quadro clínico que agora está nesse nível. Sim. Isso, para uma grande maioria, tem médico que ganha dinheiro? Tem dinheiro, porque o dinheiro é consequência. Mas a grande maioria, cara, o prazer da medicina é salvar pessoas. E no que nós fazemos, o nosso prazer e o meu prazer salvar emprego, é salvar a empresa, é salvar emprego, é fazer uma empresa que está estagnada, voltar a crescer, é fazer uma empresa que estava até diminuindo, voltar a crescer. E, cara, e vai ser maravilhoso isso, e tô amando. Até agora tá dando sorte, as empresas que eu já comecei, mal saí das férias, mal saí do meu resguardo lá, de sair da empresa, já tá com bastante coisa. Eu já vejo, assim, N possibilidade de personalizar um tratamento para ela. Por onde nós vamos começar a tratar aqui, onde eu vou ajudar. Encontrei pessoas já maravilhosas, tenho aprendido muito, que é outra coisa que maravilhosa. Se tem uma coisa que me fascinou a consultoria, porque a consultoria e não a farmácia, é que um consultor, se ele tiver humildade para aprender, ele ensina, mas ele aprende muito todo mais. dia. E eu, desde pequenininho, por isso a minha história lá atrás, como eu fui fascinado pelo conhecimento teórico e prático. Eu adorava ouvir os meus avós, adorava ouvir os meus tios. Para muitos tios eu era o sobrinho preferido. Por minha avó, olha que minha avó tinha neto pra caramba. Um dos top 10 ali, não quero ser muito político, mas era dos top 10, ela devia ter mais de 70. Porque eu adoro aprender. Sabe uma coisa que eu faço desde muito tempo, bem antes dos podcasts? Eu vou trabalhar, eu pegava 2 horas para ir para voltar, ouvindo podcast diverso. Eu escuto qualquer um. Todo mundo que acrescenta eu escuto. De pessoas simples a celebridades a grandes empresários. E é isso, esse prazer que me move. Gabriel, a gente tá indo pro final. Papo, se ficar aqui, a gente fica até amanhã conversando. Semana que vem, não, na outra, a gente tá em Porto Alegre, né? O pessoal de Porto Alegre prepara a carne aí. O vinho vocês já mostraram que tá, né? Num cantinho ali. Tem uma promessa, viu, Gabriel? De um povo lá do sul que disse que tinha um vinho de Bento Gonçalves que ia trazer na Consufarma. E esse vinho, ele meio que foi abduzido, assim, né? Ele sumiu. Aí apareceu de novo. Maravilhoso. Então, diz que vai ter, mas o meu negócio é carne. Então, prepara a carne, né? Que a carne do sul é especial. Dia 18 a gente vai estar lá em Porto Alegre. Aterrissando lá. Eu tô ansioso. Eu não conheço Porto Alegre, cara. Fuçando lá é a minha terra. Tenho família lá. A gente vai passar bem lá, pode ficar sossegado. Mas a gente fecha o podcast sempre com uma pergunta. Podcast é de marketing digital. Certo. Se você pudesse fazer uma pergunta, em vez de ser perguntado por um especialista de marketing digital, qual é a sua curiosidade? Qual é a sua dor, o seu problema? O que você quer resolver hoje? Ô, Gil, sabe uma coisa que eu acho que no marketing digital, eu acho que essa é a busca, isso inclusive é uma coisa que me aproximou de você, que eu falei assim, cara, eu poderia falar, não, eu sou autossuficiente com farmácia de manipulação, estou há 20 anos, por que eu vou por que eu vou fazer uma parceria com o Gil, que entrou há pouco tempo na farmácia de manipulação? Porque eu acho que o que eu faço pode ser amplificado pelo marketing digital.
Então, eu queria que você já até me desse já alguma luz, algum esclarecimento. Já que eu estou tão habituado em fazer o marketing de relacionamento presencial, o que o marketing digital, como é que eu posso amplificar isso que eu faço com marketing digital? Depende. A resposta sempre depende. Eu brinquei com a médica todo dia, a gente fala depende, a advogada. Quando não sabe o que responde, fala depende. Uhum. Não, depende de qual é o teu cliente, vamos dizer assim, né? Para que lado você está olhando. Como é que você amplifica a sensação do médico com a farmácia? Como você amplifica a sensação do paciente com a farmácia? Ou como você amplifica a sensação do médico com a sociedade? Como as pessoas veem o médico? E todas essas frentes são viáveis para a farmácia de manipulação. Então, qual frente? É a primeira pergunta. Sim. O que é que você quer potencializar? Certo. Manutenção de relacionamento, por exemplo. Com o cliente. Com o cliente, com o prescritor. Então, vamos imaginar que você quer, numa cidade como Belo Horizonte, tem um cliente nosso lá. Certo. Você quer fazer com que essa pessoa seja considerada na hora de um paciente fazer um orçamento. Isso. Ele é desconhecido pela grande maioria dos pacientes, mas você quer alcançar aquele paciente. A gente pode fazer a criação de um público-alvo dentro do Google e dentro do Facebook. Tem uma aula no canal aí falando sobre público-alvo. Inclusive, a gente fez um ao vivo aqui e não dava público-alvo. A gente criou um público-alvo na hora de semelhança com acesso a sites determinados. Então, eu peguei o site de um concorrente grande e disse para o Google, todo mundo que entra aqui, eu quero que você mostre esse aqui. Dá para fazer. Certo. Então, aquele que era pequeno e desconsiderado, ele passa a ser observado pelos clientes do grande. Certo. Então eu digo pro Google, se o cara entrar aqui, me mostra. Maravilhoso. Na hora do pega, né? E aí você pode refinar isso desde que ele esteja no endereço tal, desde que ele tenha tal idade, tal renda, outros hábitos, desde que ele tenha ido ao médico ou qualquer coisa semelhante. Então imagina... conhecer a persona da farmácia, o público é fundamental. É fundamental, mas veja, numa farmácia de manipulação que você vende lá 2, 3, 4 mil fórmulas diferentes, não vai ter uma persona específica por idade, por renda, não é assim. Mas quem cota com você, cota com o A, com o B e com o C. Se você disser, o cara entrou no site A, entrou no site B, entrou no site C, num E, não no OU. Entende a diferença? Entendi. Não. Entrou aqui e entrou aqui. Me mostra. Sim. Quer ver onde a gente usa isso? O cara vende coisa de ticket alto, high ticket. Vende carro importado. Certo. Carro de 200, 300, 500, 1 milhão. Eu digo pro Google assim, Google, todo mundo que foi ao aeroporto de Viracopos e ao aeroporto de Congonhas, mostra o meu anúncio. Olha que louco. Por que não só Viracopos? Por que não só Congonhas? Porque pode ser o cara da faxina lá no aeroporto e nada contra. Sim. Mas se o cara esteve nos dois aeroportos, ou ele está entregando mercadoria nos dois lugares, e eu posso pôr um terceiro, eu posso dizer Galeão no Rio, Viracopos e Congonhas. Esteve nesses 3 lugares, mostra o anúncio do produto caro. Certo. E eu filtro. Esteve no shopping... Você já pegou todos os pilotos daí, né? Piloto cai tudo, mas piloto compra carro. Compra carro. E tá tudo certo. Mas, então, é entender o comportamento do ser humano, sim, consumidor do produto lá que você quer perfeito, vender, entender aonde ele anda na internet e dizer pro Google, olha, se o cara andar por aqui, eu quero aparecer. Você sabe que você tá me contando uma história e eu gosto dela porque nessas curtas andanças que eu já fiz, mas olha que eu já conversei com muita gente, o que eu mais tenho escutado, até outro dia eu te mandei uma mensagem, eu tava numa pousada. Sim. O cara falou, olha, eu tô cansado desse tal de marketing digital. Eu tô colocando 5 mil por mês nesse negócio e eu não vi R$1 chegando na minha empresa. Eu ouvi isso, tipo assim... Porque contratou apertador de botão, Gabriel. Eu dou curso, tá? Há um tempo aí. E uma das coisas que a gente fala no treinamento é você não pode ser um apertador de botão. Porque qualquer um abre o Google, abre o Ads lá e sai apertando o botão e faz uma campanha. Você precisa pensar o que você quer com isso. Eu tenho pousada aqui
E o cara tá em Capitólio, esse cliente. Eu falei com ele, né? Você falou? Falei com ele. Então, eu tenho cliente aqui em Campinas, que nem é um lugar turístico, que com R$500 por semana eu tenho 90% de ocupação na pousada. O cara tá em Capitólio, com um hotel top, com um negócio bacana. Um lugar maravilhoso. Botando dinheiro e não faz resultado. Porque não tá pegando público. Então ele tem que entender esse público, aonde está o consumidor dele. O consumidor dele está em São Paulo. São Paulo capital. Então é ali. Beleza? Então eu quero aparecer para quem está em São Paulo capital. Mas eu quero aparecer para quem está em São Paulo capital e pesquisou por Capitólio e entrou na pousada tal e entrou na pousada tal. Se ele está pesquisando sobre o Capitólio, sobre a pousada A, pousada B, pousada C, aparece para ele, porque daí você é uma terceira opção. Exato. Aí você vai brigar em preço, em atendimento, em condição, em botar gente competente para vender, porque o digital ele só faz a primeira parte. Ele faz o cara te chamar no WhatsApp. Aí se o cara te chamar no WhatsApp, lá na farmácia lá, né, de Minas, e a atendente da farmácia fala, você quer o que aqui? Você tá chamando por quê? Onde você pegou meu telefone? Tchau a venda, acabou. Então aí é a consultoria tratando o todo. A gente gera negócio, a gente gera chamada, gera o cliente potencial e depois você tem que preparar a estrutura. Na farmácia que eu atendo aqui em Campinas e a gente vai atender junto, eu passei 4 meses estruturando a área comercial para ligar o Google 4 meses depois. Porque senão eu ligo o Google e aquilo que você falou mais cedo, eu queimo o negócio porque eu não tenho estrutura para atender. Exato. Então tem que entender para quem é que você quer falar. Eu quero falar com o médico. Aí você vai ver em que sites que o médico anda para poder fazer um anúncio voltado para aquele comportamento. Tá bom? Isso aí. É isso aí. Gabi, valeu. Show. Massa demais o papo. Valeu, obrigado pelo espaço. Até eu cheguei aqui meio nervoso, nem cumprimentei o pessoal. Pessoal, desculpa aí a falta de educação do Mineirinho aqui. Mas obrigado aí vocês pela audiência, quem conseguiu assistir do início ao fim e prestigiar essas histórias longas, com introduções complexas, mas que no final faz amarrações com os assuntos. Eles põem umas gotinhas aí de calmante na deu. Água. Então foi por isso. Por isso que eles dão água, pra você mas acalmar. isso é prática, tá? Como professor, os 5 primeiros minutos. Uma vez me falaram assim, Gabriel, você pode dar aula lá na Santa Casa, mas você tem 15 minutos para falar. Aí eu falei, não dá, porque eu demoro 15 para aquecer. Então eu preciso de 15 minutos para dar uma relaxada e para poder fazer um negócio bonitinho e falar bonitinho para as pessoas, mesmo com a minha língua presa ou com a dicção mais ou menos, a gente consegue falar. Então, obrigado aí, pessoal, pela audiência. Espero que o papo tenha sido bom e possa acrescentar para vocês aí no dia a dia. Show, Gabi. Valeu, obrigado, Gil. Viu?